Olá a todos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Junto com o PET Produção, eu, Lucas Borges, professor do Departamento de Direito de Produção da UFRN, vamos tratar um pouco sobre estatística diferencial para apoio à gestão da qualidade. Para que a gente comece essa discussão, é interessante a gente entender qual é o principal objetivo da gestão da qualidade enquanto área de conhecimento, muito caro à engenharia de produção, mas que cada vez mais vem introduzindo a necessidade de termos uma visão multidisciplinar sobre esse tema. Na gestão da qualidade, nós queremos melhorar a qualidade de bens e serviços, mas muitas vezes esses bens passam por uma série de intercorrências dentro de um sistema produtivo, sejam eles devido a pessoas, a máquinas, a procedimentos em específico, que podem contribuir para não conformidades durante a produção ou o processo de um bem ou um serviço. E dentro desse contexto, a gestão da qualidade, durante a sua história e evolução, se fez uso e se faz ainda hoje de ferramentas e fundamentos básicos da estatística para ajudar a controlar a qualidade de processos, muitas vezes em larga escala, para controle de qualidade. E é esse o grande objetivo do papel da estatística para apoio à gestão da qualidade junto, com outras áreas de conhecimento. A estatística, nesse sentido, ela vai ter como objetivo coletar, analisar, interpretar e apresentar a organização de dados que são alvo para o controle mais eficiente e eficaz da qualidade dentre os mais desafios que são impostos pela produção. Então, nesse sentido, a estatística nos ajuda a entender que eu posso coletar dados que podem descrever um determinado fenômeno que acontece dentro do meu processo produtivo e, dessa forma, a gente consegue direcionar as nossas ações para diagnosticar aquilo que está errado ou aquilo que está deficiente e precisa de uma certa melhoria, para que as técnicas de apoio à gestão da qualidade, as ferramentas de apoio à gestão da manutenção, gestão de processos, enfim, das áreas de atuação de um engenheiro de produção que podem, de alguma forma, contribuir para a melhoria do ambiente. Então, o primeiro aspecto a ser considerado é que a estatística ela contribui para coletar e organizar esses dados. Mas, Lucas, que dados são esses? Para a gente organizar e apresentar, nós precisamos saber quais dados são esses. E, basicamente, para que nós possamos controlar a qualidade, é necessário entendermos que dados que precisam ser mensurados e que, de alguma forma, vão servir de informação para que eu possa superar as minhas adversidades no sistema produtivo, eles são traçados de forma estratégica desde a concepção do produto. Então, desde que um determinado produto está sendo desenhado para lançamento no mercado, existem parâmetros ou dimensões ou qualquer outro indicador dentro do processo produtivo que vai contribuir para organizar todo o sistema de gestão de dados da empresa para que, durante a produção desse processo, eu possa coletar esses dados. E aí, onde é que entra a estatística nesse sentido? Ela vai nos ajudar de duas formas. Na primeira delas, a estatística especificamente descritiva, ela vai nos ajudar a descrever o comportamento desse fenômeno. Então, não somente sumarizar esses dados e concatenar de uma forma mais clara para os decisores, como também fazer com que, com base nesses dados, a estatística inferencial, que é o foco desta aula, e que especificamente é um outro papel da estatística, pode nos ajudar a inferir sobre determinado processo produtivo e, de alguma forma, contribuir para a melhoria e a garantia da qualidade com o uso dessas informações. Mas a estatística ela não está somente presente na gestão da qualidade. Apenas alguns exemplos para a gente perceber o uso da estatística cotidiana. A gente pode sumarizar, como, por exemplo, as pesquisas de opinião pública para prever resultados eleitorais, que muitas vezes usam conceitos de amostra para representar uma população enquanto uma intenção de voto. Então, isso, de certa forma, a estatística vem contribuindo
para estratégias eleitorais do nosso dia a dia. Análise de dados de vendas para identificar padrões de consumo, preferências do cliente. Isso é muito utilizado dentro das pesquisas de mercado e de outras estratégias, não somente de gestão de produtos, mas também de serviços, para que eu possa entender as razões pelas quais uma determinada venda não foi de acordo com as estratégias ou as metas estabelecidas pela organização, ou se o padrão de consumo está de acordo com o público-alvo que eu estou desenhando nesse meu processo, e ainda mais se eu estou conseguindo atingir as preferências do meu cliente e vou adquirir, de uma certa forma, aquele meu produto ou meu serviço. E um terceiro exemplo para a gente esclarecer um pouco o papel da estatística estão especificamente nos estudos epidemiológicos para entender a forma com que doenças se propagam, a forma com que determinados fatores de risco podem ser identificados, para que eu possa construir políticas públicas de prevenção, não somente de desastres, mas também de doenças, como a gente viu recentemente com a pandemia da Covid-19. Então, de primeiro modo, a estatística ela vem introduzindo a descrição e análise do comportamento desses fenômenos para que nós possamos inferir e prever sobre uma determinada medida ou instrumento de melhoria da qualidade de uma população com base em uma amostra. Então, esses conceitos básicos de estatística que envolvem os fundamentos que vão apoiar as minhas decisões em qualidade, basicamente são as grandes contribuições dessa área de conhecimento. E eu trouxe também um breve histórico para fazer uma espécie de correlação com a evolução da gestão da qualidade, né? Que especificamente usa muitas dessas ferramentas estatísticas para sair daquela era da inspeção, no qual 100% das peças que eu produzia eu inspecionava, para uma era de controle estatístico, no qual eu posso inferir sobre aquela qualidade de um determinado lote se eu inferir o comportamento por meio de uma amostra. Então, esses conceitos começam a ser introduzidos na gestão da qualidade, porém a estatística já era muito mais antiga do que a própria gestão da qualidade dentro das engenharias. E começa especificamente no início do século XVII, com a proposição e estudos, né, de pesquisadores que, de alguma forma, tentam estudar padrões demográficos, padrões de consumo. Ao longo dos séculos, aproximadamente no início do século XIX, alguns conceitos de estatística, especificamente conceitos de correlação e de regressão também, no início do século XX, vão tentar introduzir relações de causa e efeito, né, de modos de falha e de suas consequências e outras questões que são contribuições muito caras para a estatística moderna. E mais à frente, especificamente trazendo as principais contribuições da gestão da qualidade, logo depois da Revolução Industrial, a gente começa a introduzir conceitos que nós vamos abordar nessa primeira parte, como testes de significância, com métodos de amostragem, com a popularização de softwares e usos de computadores que podem ser utilizados para aplicar ferramentas estatísticas e descrever em diversas aplicações e contextos de estudo de caso as melhorias, né, que podem ser obtidas ou que podem ser diagnosticadas a partir dos comportamentos dos sistemas operacionais. E hoje, especificamente no início do século XXI, a gente enfrenta uma onda de gestão de dados em grande volume e quantidade, Big Data e outras ferramentas da indústria 4.0 que usam de ferramentas estatísticas e técnicas mais avançadas para poder também apoiar essas decisões estratégicas na área de qualidade. Tá? Eu trouxe outro exemplo que talvez aqui fique ainda um pouco mais claro e mais concreto do papel da estatística no dia a dia. Aqui a gente tem um caso muito triste, obviamente, o caso da queda de um avião, a F447, da França, que saía do Rio de Janeiro em 2019 até Paris. Para quem não se lembra, pode consultar aí nas matérias principais jornais. Eles caíram no meio do mar, no Oceano Atlântico, especificamente depois de condições raras e extremas de operação daquele voo que levou à queda do avião. E para que a evolução da aviação pudesse ocorrer, obviamente, a gente precisava investigar as causas desse acidente. E como protocolo específico das agências de aviação, que envolvia não somente
a Marinha brasileira, mas também a Marinha francesa e outras autoridades, partiu-se pela busca da caixa preta, né? E foi uma grande luta para obter essa informação e a posição de onde ela tinha caído, e com o uso de diferentes estatísticas, de ferramentas mais avançadas, mas com ferramentas e fundamentos básicos da estatística, depois de meses de longa espera e de procura, de muito dinheiro gasto também, e muito desgaste político, podemos observar, de fato, né, como a inferência estatística contribuiu para que, em pouco tempo, né, no qual uma série de pesquisadores e estatísticos contratados lá na Europa contribuíram para achar em tempo recorde a caixa preta do avião, que diz um pouco mais sobre a localização, e eles utilizaram ferramentas, né, informações que muitas vezes são experiência, são dados técnicos, são outros tipos de parâmetros que podem ser mensurados pela estatística de alguma forma para alcançar os meus objetivos. Nesse caso, o objetivo foi localizar destroços, mas que na nossa realidade, no nosso cotidiano, pode ser detectar o que está causando a queda de faturamento da minha empresa, o que é que de alguma forma pode estar contribuindo para aumento de taxas de não conformidades, se é devido à troca de turnos entre colaboradores, se é algum procedimento mal feito, se é alguma peça ou alguma máquina em desgaste. Então, para que eu possa observar e contribuir para essa relação de causa e efeito, eu preciso da estatística para apoiar e gerir essas minhas decisões baseadas em dados. Tanto é que, nesse sentido, a ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, que é muito preconizado, muito famoso no mundo inteiro, ele começa a trazer essa perspectiva de tomada de decisão baseada em dados dentro dos sistemas normatizados. E dentro desse sentido, as ferramentas estatísticas elas contribuem para isso. Elas continuam sendo atualizadas de forma metodológica e também com novas aplicações para que todas as contribuições de melhoria do processo produtivo possam ser potencializadas. Então, a gente vai entender especificamente que essa aula tem como principal objetivo apresentar uma ferramenta que ela é muito vasta, muito intensa, mas que pode ser aplicada dentro desse contexto e também num contexto multidisciplinar com outras áreas da engenharia de produção. Okay? A gente vai trazer especificamente aqui alguns conceitos principais que a gente vai tentar alcançar e esclarecer nesse primeiro momento. O conceito de amostragem, de distribuição da amostragem, o conceito de intervalo de confiança e o conceito de teste de hipótese, que basicamente vai ser o cerne da nossa discussão para que nós possamos, por meio de uma amostra, inferir sobre uma população a partir de hipóteses que são levantadas sobre a população acerca de um determinado fenômeno, que no nosso caso vai ser um aspecto produtivo de operações. Então, nesse caso, a amostra, ela, de alguma forma, ela é um subconjunto dessa minha população que se justifica não só para diminuir esforço, não só monetário, como também de homens-hora e também de tempo despendido para alcançar aquele resultado, aquela mesma conclusão que seria obtida se toda uma população fosse inspecionada, especificamente no sistema produtivo. Então, as amostras e as formas de distribuição de amostragem, de forma probabilística ou não probabilística, são diversos tipos e aconselho vocês a se aprofundarem nesse assunto. São também objetos de estudo, são fundamentos básicos de estatística que todo mundo deve saber, todo engenheiro, né, recém-formado deve aplicar. Os conceitos de intervalos de confiança vão surgir muito em resultado do próprio conceito de teste de hipótese, pessoal. Especificamente, o teste de hipótese vai ser um processo estatístico de inferência que vai permitir ou avaliar se uma afirmação sobre uma população ela é ou não suportada por evidências amostrais. Então, o objetivo é que eu possa, num caso mais simples, que eu vou apresentar um pouco mais adiante, se eu consigo, no controle de qualidade, rejeitar ou aprovar um determinado lote a ser comercializado com o meu distribuidor ou com o meu consumidor final, a partir da inspeção de uma amostra que vai representar uma população. Imagine que existem milhares de unidades sendo feitas que vão passar aí pelas mãos de diversos operadores, em diversos turnos, por diversas linhas de produção.
é impossível a gente fazer com que toda essa inspeção não gere muito esforço e que muitas vezes não compense, do ponto de vista econômico, a aplicação e a operação desses produtos e serviços. Então, a estatística ela vem para simplificar o processo, vem dar poder para que eu possa, de alguma forma, não só economizar e simplificar e reduzir desperdícios, mas tomar decisões de forma segura, considerando especificamente que o teste de hipótese vai avaliar aquilo que a amostra, assumindo que ela vai ser representativa, que ela representa de forma fidedigna a minha população, se ela consegue evidências de que aquele comportamento vai ser alcançado. Então, dentro desse sentido, né, a estatística da engenharia de produção vai permitir contribuir para a tomada de decisões baseadas em dados quantitativos para otimizar processos, reduzir custos e melhorar a qualidade de bens e serviços. Essa é a grande contribuição que eu quero que todo mundo, ao fim dessa aula, tenha a clareza e que, obviamente, todos possam se aprofundar para, com uma boa base estatística, a gente possa ter um outro olhar para os mesmos problemas que a gente enfrenta no dia a dia. Basicamente, o que envolve o teste de hipótese, pessoal? Especificamente, o teste de hipótese, primeiramente, considera uma amostra aleatória. Isso é um processo clássico de experimentação. Então, quando eu quero, de alguma forma, tomar decisões, e muitas vezes até a própria ISO nos orienta dessa forma, eu preciso juntar dados e, obviamente, fazer com que esses meus registros estejam comprovando que eu faço de forma eficiente e eficaz a produção dos meus produtos e serviços sem, de alguma forma, prejudicar o uso daquele determinado produto que foi concebido pelo meu cliente. Então, fazer com que ele tenha uma máxima satisfação. Mas isso vai ser alcançado a partir do momento em que eu, de forma aleatória, controlo uma amostra e verifico se essas minhas condições de aleatoriedade me permitem representar a minha população de forma verossímil, ou seja, mais próximo da realidade. Então, a partir do momento em que a gente considera uma amostra aleatória, eu realizo uma inferência estatística a partir do cálculo de uma estatística de teste, um teste que vai ser determinado, adequado para a situação específica daquele processo produtivo. E a partir desses dados amostrais e com o uso desse teste calculado, eu consigo usar essa minha estatística para verificar, de alguma forma, se eu consigo rejeitar ou refutar a hipótese nula ou se eu não consigo refutá-la. Mas, Lucas, o que é uma hipótese nula? Basicamente, uma hipótese nula ela é determinada de uma de três maneiras. Ela, muitas vezes, ela é um resultado de experiências passadas que me permitem assumir, por exemplo, que um determinado processo produtivo vai produzir a uma taxa de 5 produtos por hora, por exemplo. Eu posso determinar a partir de alguma teoria ou modelo relativo ao processo de estudo. Então, quando eu tenho uma metodologia muito clara empregada para previsão de demanda, planejamento agregado, outras técnicas mais clássicas, gestão de manutenção, gestão de operações, eu consigo, de alguma forma, determinar o valor esperado alvo para o comportamento daquele fenômeno. Esse valor esperado, esse valor alvo, essa hipótese inicial é a minha própria hipótese nula, que eu vou querer, de alguma forma, a todo custo, com evidências da amostra, tentar rejeitá-la. É isso que a gente vai discutir mais à frente, ok? E especificamente outras considerações externas, stakeholders, dados relativos à concepção do produto, então desde o projeto do produto, podem levar especificamente a formular essa minha hipótese nula. Lembrando que hipóteses são afirmações sobre a população, sobre a distribuição em estudo, e não afirmações sobre a amostra. Então, de alguma forma, eu quero verificar se a hipótese que eu assumo que está sendo cumprida pela minha população pode ser observada pela amostra. Isso é um teste de hipótese que, de alguma forma, a gente vai chegar a decisões estratégicas na qualidade. E para esse momento, eu queria que a gente olhasse para esse quadro, para essa situação problema, para a gente começar a introduzir 4 tipos de decisões, que eu não vou julgar nesse primeiro momento se são certas ou erradas, na área de gestão da qualidade, que basicamente podem ser resultados de um teste de hipótese.
Admita que aqui nesse caso, né, eu tenho um processo de controle da qualidade na construção civil, eu tenho resultados de revisão de 4 lotes de uma linha de cimento Portland. Aqui existe muito uma preocupação na construção civil pelo controle de qualidade das estruturas e, obviamente, o controle dos materiais de construção, principalmente em torno de um parâmetro de desempenho, que nesse caso vai ser a sua resistência. Ela vai verificar, de fato, se ela atende aos parâmetros ou aos requisitos normativos. E não somente são os requisitos normativos da ISO 9001, pessoal, mas também de qualquer outra norma ou regulação, seja construção civil, seja na área de saneamento, seja na área de tecnologia. Então, de alguma forma, eu tenho, nesse primeiro exemplo, 4 lotes que foram passadas por um processo de inspeção e controle da qualidade e que abrangeram todas as unidades produzidas naquele lote. Então, imaginem que aqui foi o resultado da inspeção da amostra do fabricante. Com base nos meus dados, eu apliquei o teste de hipótese e esse meu lote ele foi rejeitado. Beleza? Aqui embaixo, esse meu lote de produção foi aceito. Ou seja, pela amostra, eu tomo esses 2 tipos de decisão. Agora, nessas minhas colunas aqui, especificamente após uma inspeção completa, ou seja, depois de observar o comportamento da minha população, eu consegui verificar que aquele item está de acordo com os limites especificados pelo comprador, ou que está fora desses limites especificados pelo comprador. Aqui eu tenho 4 lotes possíveis, que são possíveis decisões erradas ou certas, que podem estar dentro de qualquer processo de controle da qualidade clássico tradicional. Eu tenho aqui um lote P, um lote Q, um lote E e um lote S. Vamos parar para pensar, pessoal. Nesse lote P, eu tenho uma decisão que me levou a rejeitar o lote pela minha amostra. Só que, na verdade, aquele lote que foi rejeitado, admita-se que voltou para a linha de produção para fazer algum tipo de retrabalho, ou que foi descartado, inclusive, e não comercializado com os meus compradores, na verdade, estavam de acordo com os limites de especificação. Admite-se que essa decisão foi a decisão correta? Acredito que não. Vamos analisar de novo uma outra situação um pouco equivocada do ponto de vista do controle da qualidade. Esse lote S. Perceba que, considerando o resultado de inspeção pela minha amostra que aceitou esse meu lote, admite-se que ele estaria de acordo com as condições do fabricante. Então, e do consumidor também. Então, ele passou para comercializar. Quando chega lá na mão do consumidor, obviamente ele olha e verifica que, na verdade, pela minha inspeção completa, ele estava fora dos limites especificados por ele para definir a qualidade daquele produto. Então, perceba que o lote P e o lote S são 2 tipos de erros que a gente pode alcançar ou pode vir a realizar com o uso ou emprego de testes estatísticos. Então, a estatística apresenta principalmente os clássicos, os erros do tipo 1 e 2, os lotes P e S, que a gente vai ver já na frente. E de forma, em contraponto, na verdade, de forma análoga, fazendo esse mesmo raciocínio, quando o lote, pela minha amostra, é aceito e que quando ele está de acordo com os limites especificados no comprador, o meu lote R significa que eu fiz uma decisão correta, eu aceitei quando tinha que aceitar, ao mesmo tempo que o lote Q foi uma decisão correta porque eu tinha que rejeitar quando, de fato, ele era para ser rejeitado. Então, essa tabela nos dá para a gente a apresentação dos principais tipos de erros estatísticos. Os erros que, de alguma forma, podem levar ao que nós chamamos de nível de significância, ou o erro do tipo 1, o alfa, e ao erro do tipo 2, ou o erro beta. Se a gente parar para analisar do ponto de vista de qualidade, o erro do tipo 1, que é quando a minha decisão é rejeitar, quando na verdade a minha hipótese nula é verdadeira, basicamente é um erro que prejudica o fabricante. Então, de alguma forma, eu deixei de comercializar um lote que, na verdade, está em boas condições, ou estaria em boas condições, de chegar a ser comercializado ao meu comprador. Ao mesmo modo, o meu erro do tipo 2 é classicamente chamado do erro do consumidor. Ou seja, eu não rejeito e que basicamente essa minha hipótese é falsa, significa especificamente
que esse meu lote S deveria ter sido rejeitado, porque estava fora dos limites, mas que na verdade ele foi aceito. Houve um furo nesse meu controle de qualidade. Como resultado, o que foi que aconteceu, pessoal? O que se espera? Que o consumidor sofra de forma imediata, né, os benefícios, os malefícios desse controle da qualidade, ou desse erro estatístico, que de alguma forma violou os seus controles básicos para dizer que aquele determinado produto estava em condições de qualidade. Beleza? Então, tendo esses dois primeiros erros estatísticos, né, introduzidos, especificamente uma decisão envolve o controle, basicamente, desses erros estatísticos. Quando eu quero controlar a qualidade, eu quero inferir sobre o meu processo e controlar os meus lotes e garantir as minhas boas decisões, de alguma forma, diminuindo e controlando esse erro de tipo 1. Então, basicamente, quando o analista ele ativa ou usa um mecanismo de melhoria da qualidade, ele quer que, ao testar a hipótese ou ao realizar algum experimento estatístico, ele consiga exercer um controle mais claro sobre esse tipo de probabilidade ou erro que pode eventualmente acontecer no teste de hipótese. Ou seja, um erro do tipo 1 ou de eu rejeitar erroneamente essa hipótese nula por esse meu nome. Então, dentro dessa questão, a gente sempre busca, de uma forma estatística, rejeitar o tanto quanto for possível uma hipótese nula. Quando eu rejeito uma hipótese nula, eu assumo que existe alguma hipótese alternativa que vai descrever aquele fenômeno. Então, quando eu rejeito, eu tenho evidências mais claras disso. Ou seja, quando eu rejeito a minha hipótese nula, eu penso uma conclusão forte sobre esse meu experimento. Ao passo que quando eu não consigo rejeitar, e que muitas vezes a gente fala em aceitar a hipótese nula, eu não aceito por evidências, eu aceito por falta de evidências de que aquele processo não é diferente. Ok, pessoal? Então, dentro dessa questão, o meu teste de hipótese, ele é basicamente um problema típico de qualidade, de controle de qualidade. E que, obviamente, foi bem aprimorado ao longo do tempo, com o uso de cartas de controle, com processos, né, ou experimentos planejados, que tem várias aplicações, não somente na área de qualidade, mas também em outras áreas correlatas, mas que, de alguma forma, usa a distribuição daquela minha amostra para observar o processo produtivo enquanto probabilidade de eu acertar ou de eu errar. Então, essas minhas decisões, basicamente, são os meus dilemas. Eu quero, de alguma forma, fazer com que eu tenha evidências claras de que eu rejeito uma hipótese nula ou não. Como é que eu faço isso? Construindo esse meu teste de hipótese. Daí que vem a formulação de um teste de hipótese para que eu ajude, né, esse meu problema, o contexto operacional, por meio de uma inferência estatística. Então, como é que um problema tipo de qualidade pode ser modelado com o uso de uma inferência estatística? Eu estabeleço conclusões que vão definir a minha hipótese nula. Eu vou coletar os meus dados que vão representar a minha amostra sobre a minha população. Eu vou definir um parâmetro muito crítico, que a gente vai chamar mais lá na frente de alfa, que vai definir a minha região crítica de decisão. Esse meu alfa é exatamente esse meu erro do tipo 1, ou o meu erro do fabricante, né, dentro do contexto de qualidade, mas que essa minha região alfa vai representar a minha região de rejeição de H0, ou seja, a região crítica que pode fazer com que algum determinado processo produtivo esteja numa região de desinteresse da minha hipótese nula. Então, eu posso construir especificamente testes com o uso de estatísticas de forma bilateral, ou seja, quando eu quero verificar especificamente se eu tenho evidências na minha amostra que um determinado valor-alvo de produção ele é diferente daquele especificado, ou algum teste bilateral, quando basicamente eu quero ter evidências de que algum processo ele estoura um valor máximo, que é um teste bilateral à direita, ou quando eu estou abaixo de um valor mínimo, ou um teste bilateral à esquerda. Esses são os conceitos básicos que levam a gente a entender que eu preciso instituir um passo a passo muito simples. Definir a minha hipótese nula, a partir disso definir a minha hipótese alternativa,
definir o valor de alfa de referência, ou o nível de significância que vai representar especificamente lá na frente o que nós chamamos de nível de confiança desse meu teste estatístico, e a partir disso eu vou ter condições pelo cálculo do teste estatístico se eu rejeito ou se eu não rejeito a minha hipótese nula, ok? Então, basicamente, dentro desse contexto, a minha decisão ela vai ser sempre uma comparação dessa estatística calculada com alguma estatística padrão que vai ser obtida especificamente nessa minha região crítica, que a gente vai obter especificamente por essa experimentação. Beleza? Agora, quando a gente está realizando esse tipo de inferência, quando eu quero verificar se eu caio numa região de rejeição, como essas que estão achuradas e coloridas, ou numa região de aceitação, de não rejeição da minha hipótese nula, essas regiões brancas, eu também posso comparar por meio de um indicador muito famoso na inferência estatística, que é o próprio p-valor ou valor p. Dentro do processo de experimentação estatística, o que o p-valor representa? O menor nível de significância ou erro estatístico que eu consigo controlar aqui, de alguma forma que vai conduzir à rejeição da minha hipótese nula com os dados fornecidos para a minha amostra representativa. Então, a partir disso, eu tenho o costume de chamar a minha estatística de teste de significante quando a minha hipótese nula for rejeitada. Então, basicamente, o p-valor pode ser uma outra alternativa de comparar ou de verificar se eu chego especificamente numa região de rejeição ou numa região de aceitação da minha hipótese nula, beleza? Então, basicamente, se o p-valor for abaixo do meu nível de significância, ele conduz à rejeição dessa minha hipótese nula. Caso contrário, ou seja, se ele for mais alto do que o meu alfa, eu chego a aceitar ou a não rejeitar essa minha hipótese nula, beleza? O que a gente vai ver um pouco nessa aula em específico? Não conseguiremos ver uma abordagem específica de todos os testes, mas dos principais e dos mais evidentes na área de qualidade, tá, pessoal? Entre as aplicações típicas em gestão da qualidade, a gente vai ver testes de hipótese para uma e para duas amostras. A gente vai ver um caso específico, que são as minhas amostras pareadas, que a gente vai ver especificamente lá na frente, e que são voltadas para a média de determinado parâmetro. Então, talvez fique um pouco mais claro a gente entender que todo processo produtivo ele tem uma meta a ser alcançada, um valor-alvo. Ele vai estar especificamente lá tratado, né, dessas minhas estratégias organizacionais dentro da minha faixa dos meus valores de especificação. Se eu tenho um valor-alvo, eu quero produzir o máximo quanto for possível, respeitando aqueles valores, ou no máximo aquela faixa. Mas, obviamente, o meu comportamento ele pode variar. E é basicamente dessa forma que a gente introduz essas minhas regiões críticas e construi os meus testes, porque a forma com que esses meus dados vão estar distribuídos em termos de probabilidade de ocorrência, ou seja, probabilidade de ele atingir aquele determinado valor, é o que define a minha distribuição de probabilidade, que é a mais clássica, que tende a de alguma forma, assumir o comportamento das operações industriais, que chama de distribuição normal. Então, a gente vai ver especificamente o uso da distribuição normal para modelar o comportamento desses meus dados amostrais e, a partir da minha distribuição amostral, construir o meu teste de hipótese para chegar nessas minhas decisões em qualidade. A gente vai começar especificamente mostrando alguns fundamentos para realização, construção de um teste de hipótese de uma amostra para média, considerando grandes e pequenas amostras. E logo após, a gente chega num teste de hipótese para duas amostras especificamente variadas, especificamente para médias de grandes e pequenas amostras. Okay? No teste mais simples de hipótese de uma única amostra, considere que aqui eu tenho N valores que foram obtidos aleatoriamente e que, para grandes amostras, isso aí varia muito de acordo com algumas teorias ou algumas filosofias, especificamente acima de 30 dados, eu consigo verificar que esses meus dados amostrais são retirados de uma população normal, ou que consegue ser descrita por uma população de distribuição normal e com uma variância
ou uma variabilidade do processo conhecido. Dentro desse quesito, a gente pode formular vários testes de hipótese. A minha hipótese nula é aquela que, de alguma forma, é esperada nesse processo. Se eu tenho um determinado processo produtivo que tende a produzir um determinado valor-alvo com média de zero, obviamente que a minha hipótese nula significa assumir que a minha amostra ela possui média μ igual a esse meu zero. Agora, a minha hipótese alternativa ela pode ter ou se adequar em contextos diferentes. É o que nós chamamos de testes bilateral e testes unilaterais, que podem ser à direita ou à esquerda, dependendo da posição da região crítica, ok? Então, se eu quero refutar essa hipótese nula, eu quero provar que existe uma hipótese alternativa que pode ser, ou que pode descrever melhor as evidências amostrais. Ou que ela é diferente desse meu parâmetro médio, que foi traçado para descrever minha população, ou que ele é maior do que esse parâmetro, ou menor do que esse parâmetro. Isso vai fazer com que eu consiga fazer inferências das minhas amostras a partir, basicamente, de informações de hipótese sobre a minha população. E a partir disso, para grandes amostras, a gente revisa um conceito, um fundamento básico para a construção do teste estatístico, que é a própria estatística Z. Para quem não sabe ou não conhece, a estatística Z ela representa uma grande contribuição de um teorema na estatística, que é o teorema do limite central, que justifica nós conseguirmos descrever o comportamento de uma amostra a partir das inferências sobre a minha população por meio de uma distribuição padrão, uma distribuição normal que possui uma média zero e que possui uma variância unitária. Então, a minha estatística Z faz com que eu consiga investigar não só o meu p-valor, como basicamente a minha região crítica, o meu alfa 2 ou o meu alfa, se for um teste bilateral ou unilateral, para, de alguma forma, construir a minha estatística Z e, a partir disso, verificar com o auxílio da tabela normal, que basicamente a gente vai ver mais lá na frente se eu rejeito a minha hipótese ou não. Essa minha estatística, de acordo ou comparada com o meu teste construído, me ajuda a determinar as minhas regiões de rejeição ou não rejeição de H0. Ou seja, para um teste bilateral, por exemplo, eu quero verificar especificamente se, numa escala de um teste Z, se um determinado valor calculado ele é acima ou menor do que os meus parâmetros base. Da mesma forma, para uma hipótese alternativa do tipo unilateral, a minha estatística Z vai ser comparada estritamente com a minha região crítica. Nesse caso, no teste unilateral à direita, se esse meu Z calculado for maior do que o meu Z padrão, ou o meu Z estipulado nessa minha região crítica, eu rejeito. Caso contrário, eu aceito a minha região nula, de hipótese nula, de mesma forma, ou de forma análoga, como o meu teste unilateral à esquerda. Beleza? Aqui está um exemplo, uma ilustração sobre o meu teste, ou minha tabela Z, associada a essa distribuição padrão da distribuição normal. E esse parâmetro vai ser basicamente calculado por meio dessa probabilidade área sobre a curva normal padronizada, que vai estar entre esses valores de 0 e Z. Então, a partir desse meu alfa, que eu defino especificamente durante o meu processo de experimentação, eu consigo verificar qual é a minha área sobre a curva esperada e que me dá um cálculo de um Z que vai representar aquela minha região crítica. A partir disso, basta eu comparar o Z crítico ou tabelado com o meu Z calculado a fim de levar as melhores conclusões a esses meus processos produtivos, ok? Agora, existe uma variação desse mesmo teste de hipótese para uma amostra única, considerando pequenas amostras. Ou seja, considerando que a mesma população é normal, mas que a variância ela é desconhecida, ou especificamente quando o número de dados amostrais é menor do que 30, ok?
Especificamente, nós realizamos nós podemos realizar as mesmas hipóteses a serem formuladas. Entretanto, a estatística que nós usamos para pequenas amostras é uma estatística do tipo T, ou que está associada a uma tabela T-List, ok? Isso está associado a uma avaliação desses meus dados de probabilidade, considerando, ao invés de um desvio padrão populacional, um desvio padrão amostral de acordo com a quantidade, ou corrigido de acordo com a quantidade de dados amostrados naquela região, ok? Eu comparo exatamente a estatística calculada com a estatística que vai ser tabelada por essa tabela T. A gente usa esse mesmo alfa para construir a região crítica. Essa minha estatística T basicamente precisa de um único dado, ou de uma combinação de dois dados, o alfa que eu defino, que estão nas minhas colunas dessa tabela, junto com o meu grau de liberdade, que nesse caso vai representar o número de dados amostrados menos 1. E aí, a partir desse cruzamento de valores, eu consigo estimar o valor de T, e a partir disso eu chego nessas mesmas regiões que vão representar os meus critérios de rejeição. Okay? E para finalizar, considerando os testes de hipótese para duas amostras, considerando grandes amostras e basicamente para média ou local, a gente consegue verificar que existem duas populações que são representadas por duas amostras, que podem ser pareadas ou não, mas tem quantidade N1 e N2 de dados amostrados. E quando eu tenho uma variância conhecida, eu trabalho ou olho para a formulação dessa hipótese a partir da diferença entre essas médias. Então, eu assumo que essa diferença seja igual ou diferente, ou maior ou menor, do que um determinado parâmetro que é esperado para aquele processo. Ele é muito útil, esse tipo de teste, especificamente para, ou basicamente é um experimento planejado mais simples, né, utilizado para a gestão da qualidade, porque nós sempre queremos fazer comparação entre dois tratamentos. Entre ontem e hoje, entre operador 1 e operador 2, entre projeto antigo e projeto novo. Então, isso de alguma forma reformula o que nós chamamos das linhas estatísticas, apenas reformula toda a minha estatística Z, considerando as diferenças ou a variabilidade, né, agregada dessas duas populações, para, da mesma forma, estimar para cá essas minhas regiões ou critérios de rejeição. E quando eu tenho pequenas amostras, de alguma forma a gente chega basicamente na mesma estatística T, mas corrigida por meio dos valores médios, que são obtidos em cada uma das amostras, e especificamente do desvio padrão esperado em cada uma delas. Okay? Então, basicamente, nós conseguimos, de uma certa forma, introduzir ferramentas que podem ser úteis para a avaliação e diagnóstico dessas mesmas operações de produção. E que, basicamente, os testes pareados são muito úteis para inferir se houve melhorias em processos produtivos. Então, é muito utilizado de acordo com uma escala de tempo, para a introdução de novas tecnologias, para a implantação de treinamento e remodelagem de processos e outras melhorias de qualidade implementadas. Então, quando eu quero evidências estatísticas de implementação de melhorias ou diagnóstico desses meus sistemas, eu consigo, de alguma forma, resumir, né, os meus testes pareados a um teste para uma única amostra que a gente vai ver posteriormente nos exercícios selecionados. Beleza?